Boa tarde, Tavone. Então vamos lá, gente. Esse conteúdo aqui, conjunto dos números racionais, era para eu ter explicado para vocês pós conjunto dos números inteiros, certo? Pós conjunto dos números inteiros, certo? Mas, devido à questão de confusão com relação aos conteúdos em si de vocês, certo? Acabei passando as páginas e indo já para a potenciação como a gente já iniciou e a gente já finalizou, certo? Então eu preciso explicar isso aqui para vocês, né? Era para ter explicado depois isso aqui, mas acabei me confundindo e acabei perdendo tempo com relação aos conteúdos, mas não se preocupem, certo? Não é um conteúdo de duas cabeças, certo? Não é um conteúdo difícil para vocês, tá bom? Só quero que vocês relembrem dos outros conteúdos, né? Dos naturais, nós sabemos, né? Que são os números positivos, só os positivos a partir do zero, né? E os inteiros que nós sabemos, né? São os positivos e os negativos, né? A partir do zero, certo? E os racionais são outros números que nós temos que, a partir de hoje, a gente tem que entender, né? Vocês sabem que, como eu acabei de colocar aqui para vocês, né? Vocês voltem o vídeo para que vocês vejam, né? Mas você já tem anotado no caderno, já, então não precisa vocês voltarem, né? Seguinte, os naturais, eles só são os números positivos, né? Os inteiros têm os positivos e os negativos. Os irracionais, eles terão os números positivos, terão os números negativos, certo? E dentro deles também haverá as frações, certo? As frações, haverá os números que são chamados de dízimas periódicas. Por que dízimas periódicas? Por que dízima periódica? Porque após a vírgula ele vai ter um número, certo? Vai ter um número, ou pode ter também dois, por exemplo, né? Que é o período, ó. 17, 17, que é o período, ó. 6, 6, 6. Aqui é o período também, por exemplo. Certo? Vai variar, certo? Como os números eles são, como os números a gente pode manipular eles de diversas formas, certo? Há diversos números, certo? Entre isso daí. Então, e também, né? Só falar aqui. Por que é dízima periódica, né? Porque esses conjuntos desses números aqui, ó, 335, 335, né? Aí que teria 335 de novo, infinitamente, ele se repetir esses mesmos números aqui, né? Esses números aqui, ó, 335, 17, 17, esses seis aqui são chamados de períodos, porque eles se repetem infinitamente, certo? Teoricamente eles são chamados de dízimas periódicas, certo? A gente pode também pegar esses números aqui, ó, e colocar eles de outra forma para que a gente não se, como é que eu posso dizer? Não ter tanta dificuldade para quando a gente for utilizar ele de outra forma. Como é que eu posso fazer? Como ele se repete, certo? Eu vou pegar o 6, nesse caso eu vou pegar o 6, vou pegar o 3, 3 e 5, que é o período que se repete, e vou colocar um tracinho aqui em cima, certo? O 1 aqui, ó, colocar 1,17 e colocar um tracinho aqui em cima. O 0,6 aqui, por exemplo, né? Não se repete não, 6, pego o 0,6 e coloco um tracinho em cima, certo? Então, vocês já sabem que dentro dos números racionais tem as frações, certo? Tem as frações, tem as dízimas periódicas, certo? E tem também os números que são decimais exatos, por exemplo, 1,6, certo? É um número decimal exato. E acaba aqui. Acaba no 6. Certo? Como é que a gente pode chegar a esses resultados aqui, né? Tanto de dízima periódica quanto de decimal exato? Através de uma fração. A fração ela é o quê? A fração ela é uma divisão, certo? E esses números aqui, eles vão estar também naquela nossa chamada reta numerária, né? Que é aquela reta que a gente já fez já diversas vezes, certo? Esses números eles vão estar entre os números maiores, como por exemplo, ó, eu tenho aqui o 0, tenho 1 e tenho 2, por exemplo, certo? Esse meu 1,17 aqui, ó, ele vai estar entre o 1 e o 2, certo? Esse meu 0,6 aqui, ó, ele vai estar entre o 0 e o 1, tá certo? Esse meu 6.335 aqui, ele vai estar entre o 6 e o 7, certo? Claro que entre esses números aqui haverão outros números também,
né? Mas isso vai ficar para depois, para que eu explique para vocês, certo? Você só tem que saber. E o 6,5, Bruno? O 6 dividido para 5 vai ficar onde? A gente tem que dividir para a gente poder encontrar. Então vamos dividir aqui, ó. 6 para 5. 6 para 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5, sobra 1. 1 vezes 5 dá 5, né? 6 menos 5 dá 1. Né? Aí eu vou colocar uma vírgula aqui, vou colocar o 10. 10 dividido para 5 dá 2, dá 1,2. Então esse número aqui, ó, vai estar entre o 1 e o 2, certo? Entre 1 e 2. Ele é maior que 1,17. Então ele vai estar bem aqui, ó. 1,2. Ou poderia colocar o 6 dividido para 5. Tanto faz. Porque 6 dividido para 5 é igual a 1,2. Então é a mesma coisa. Tá certo? Então, né, eu expliquei o que estava faltando para vocês, que eu não tinha falado para vocês. As questões para vocês fazerem aí vão ser simples só. Só vou ter 3 questões para vocês fazerem aí, para a gente corrigir na próxima aula. Certo? Para vocês fazerem as questões 15 e 16. 15, 16. A questão 17 e a questão 21. Viu? A última questão lá. Aí a gente corrige na quarta-feira todas as questões que tem pra gente corrigir sobre potenciação e essas questões aqui que eu tava falando pra gente, tá bom? Valeu, galera! Sim, vou mandar um salve pra vocês, os alunos que estão participando lá do Meet, viu? Agradeço demais. Continuem, tá bom? Com a participação de vocês. Que vocês continuem com essa assiduidade de vocês e correm também em relação à questão das devolutivas, tá certo? Valeu, eu vou estar esperando vocês na quarta-feira, a partir de 1h10 da tarde, viu? Já deixo o aviso aqui pra vocês, tá bom? Beijão mais uma vez e tenham uma boa tarde, uma boa aula, viu? Valeu, galera. Ah, outra coisa, estarei disponível pra vocês até às 3 horas da tarde, viu? Valeu, show!